Oi, gente! Voltei mais uma vez. O vídeo de hoje é sobre amizade. Existem tipos de amizades que acontecem do nada. Você conhece uma pessoa e parece que já conhecia há anos e tudo flui muito bem. Você percebe sinceridade na pessoa e vira aquela amizade best friend. Só que assim, existem pessoas que se aproximam de você para querer ser sua amiga ou seu amigo. E muitas das vezes você percebe certas coisas que não condiz com uma amizade verdadeira. Você percebe, mas fica assim meio, né, receoso ou receosa e falando, não, às vezes é coisa da minha cabeça e tudo mais. Eu falo por isso, gente, porque tem gente que tem sensibilidade de perceber e tem gente que não. Tem gente que é muito bem enganado por falsas amizades e não percebe. E muitas das vezes as pessoas de fora percebem, às vezes dá um toque na pessoa e a pessoa às vezes não quer acreditar. Eu falo porque eu já fui essa pessoa. Hoje em dia eu já tenho muita percepção das coisas. Não é com qualquer pessoa que eu, né, deixo manter uma amizade de fato, assim. E eu tenho poucos amigos. Amigos mesmo, eu tenho poucos. Conheço muita gente o tempo todo, converso com muita gente, eu sou muito tagarela, né? É o tipo de pessoa que aonde eu vou eu consigo fazer, vamos dizer assim, pequenos laços de comunicação, de convívio, de coleguismo, vamos dizer assim. Mas existem pessoas, eu falo assim, que eu já fui assim, porque eu convivi com algumas pessoas que eu tinha como minhas amigas mesmo, muito. Falava de tudo, tinha confiança. E num determinado momento, uma pessoa que era próxima a mim também falou algo, sabe? Tipo assim, me deu um toque. E eu me recusei a acreditar naquilo, na verdade, porque eu acreditava que a minha amiga era muito mais próxima e que o outro que estava querendo arrumar um atrito entre nós. E continuamos a amizade. Eu simplesmente ignorei, né? Eu ignorei o que a pessoa tentou me falar. Eu ignorei mesmo. E os anos foram passando. Com o tempo, eu comecei a perceber certos tipos de atitudes que começaram a me entristecer, me magoar. Comecei a perceber coisas do tipo assim, se eu falasse algo que era bom, que eu tinha, né, eu tinha certeza que era bom, que tinha ocorrido, eu falava, a pessoa simplesmente me ignorava e ainda falava para os outros que eu estava falando algo, né, assim, incoerente, vamos dizer assim. E depois, quando essa pessoa descobria que de fato o que eu tinha falado era real, acontecia, era, né, vamos dizer assim, que era real, que era honesto, era correto e que realmente era daquela forma, aí a pessoa pegava aquela informação que eu tinha passado, espalhava para todo mundo como se ela tivesse, né, é, é, tivesse conquistado tudo aquilo, como se ela fosse a fonte de tudo aquilo, enfim. E aquelas atitudes começaram a me incomodar. Em tudo que eu falava ou que eu queria fazer, a pessoa queria fazer também. Não tô falando que todos os casos são assim, tá, gente? Deixe bem claro, porque às vezes num convívio de amizades acontece muito também assim. Como as pessoas são muito amigas, às vezes, muitas das vezes tem muita afinidade, gostam das mesmas coisas, é comum isso também acontecer. Que às vezes eu não considero que seja inveja, que não seja nada disso, casos e casos, porque isso acontece também. Às vezes as pessoas com as mesmas afinidades vão gostar da mesma coisa. Eu vou lá comprar uma bolsa. Eu também quero. Às vezes querem até da mesma cor, às vezes mesma idade. Tem dessas coisas também. E se você às vezes percebe que não tem nada de mal nisso.
E eu comecei a perceber que tudo que eu, tipo assim, me propunha a fazer, a pessoa queria fazer também, mas não com o lado bom da história, não era assim. Eu comecei a ter esse tipo de maldade já bem tarde. Eu comecei a enxugar certas coisas, de falar certas coisas, e comecei a observar a maldade. Eu tinha, ainda não tenho assim, eu até gravo vídeos e tal, mas eu não tinha muito vício assim, não tenho, de ficar contando toda a minha vida nas redes sociais. Ah, vou em tal lugar, vou no mercado, tal, posto lá. Eu nunca fui disso, né? Eu sou mais discreta, apesar de ter um canal no YouTube. A minha vida pessoal, assim, eu sou muito reservada, né? Em muitas coisas. E a pessoa começou a ficar incomodada, porque eu me afastei. A pessoa começou a ficar incomodada porque não via nada sobre mim, não estava sabendo nada sobre mim, porque eu tinha me afastado. E um belo dia essa pessoa foi até ao meu encontro e ainda perguntou, teve a cara de pau de perguntar sobre, não tá postando nada no Facebook? E olha que eu nunca fui de postar detalhes, nunca fui mesmo. Aí, por quê? Tava incomodada, queria saber da minha vida, mas não tinha como saber, já que eu tinha, perdão, me afastado e não postava nada nas redes sociais. E cada vez mais foi se comprovando o nível de, vamos dizer assim, de falta de amizade sincera ali, né? Eu fui percebendo essas coisas e com o tempo eu me afastei de vez. Quando eu me afastei de vez, gente, é sério, a minha vida mudou para melhor, mudou para melhor. Eu comecei a perceber que enquanto eu estava naquele meio, a minha vida não saía do lugar, não saía do lugar. Não sei falar se era por inveja, não sei se falar se era por influência não tão boa assim. Eu só sei que a minha vida não saía do lugar, não andava para frente. E quando eu me afastei de vez, me desliguei, porque eu também tive muita dificuldade para me afastar, porque era um convívio de pessoas que eu achava que me fazia bem, até eu começar a perceber, me fazia bem, eu me sentia família ali, né, no meio deles. E comecei a me afastar e me afastei, comecei a ver minha vida mudar. Minha vida foi mudando, as coisas os objetivos que eu tinha, que eu contava, que eu falava, que nunca dava certo, sempre dava errado. Eu lembro até uma ocasião que, tipo assim, debocharam de mim. Eu quis passar numa loja para ver os preços de malas de viagem e debocharam de mim, tipo assim, achei super sem sentido, debocharam de mim como se fosse assim, pra quê? Você tá querendo comprar mala para viajar para casa? Tipo assim, como se eu nunca tivesse ou pudesse um dia fazer uma viagem ou coisa assim. Eu comecei a perceber que essas pessoas sempre queriam me ver pior, né, do que elas o tempo inteiro. Não que eu fosse melhor, não é nada disso. A questão não é essa, não que eu fosse melhor que elas e nem que eu me sinta melhor do que ninguém, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me esforcei para ter algo melhor na vida, não me contentei só com não. É claro que existem coisas que até hoje eu ainda não conquistei, né? Eu não sou a única, por questões às vezes de dinheiro, de poder mesmo e etc. Mas a questão não é essa, porque uma viagem não é algo assim tão, né, não é algo assim tão difícil de se fazer. Você pode ter uma mala de viagem para você viajar para algum lugar, mesmo que seja dentro do seu estado, do seu país, enfim. Mas ter, você pode sonhar, e quem sou eu para poder matar os sonhos de alguém se alguém for lá? Eu não tenho nada com isso. Se alguém for lá na loja, quiser comprar uma mala de viagem, que legal, porque sempre a gente viaja para algum lugar, né? Querendo ou não, mesmo que seja para perto ou para longe, por que não? Mas assim, achei tão assim arrogante, vamos dizer assim, da parte das pessoas na hora que falaram aquilo, como se eu nunca tivesse condições na vida de fazer uma viagem. Enfim, eu ignorei aquilo, passado, continuei com o meu propósito, lógico, e
Só que eu comecei pegando essas coisinhas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu comecei a falar assim, não, essas pessoas não são minhas amigas, não torcem por mim. E às vezes eu que sou muito, né, tipo assim, amiga delas e tal. Mas elas não são, porque elas torcem que eu sempre fique abaixo delas o tempo inteiro e tal. Isso não é muito legal. Eu comecei a notar isso. Outras coisas mais, que assim, é muita coisa que seria para falar aqui. E eu comecei a evitar, comecei a acordar, lembrei lá atrás, quando alguém me deu um toque, e eu não quis acreditar, né, que eu ignorei, e começou a se comprovar tudo, né? E eu, enfim, né, como eu já falei, quando eu me afastei, minha vida mudou completamente. Então, o que eu falo, escolha bem as suas amizades, porque hoje eu escolho quem que eu quero que seja meus amigos ou não. Antes eu não escolhia, quem eu chegava acabava ficando e assim ia, mas eu também não prestava atenção nos detalhes. Hoje eu presto atenção. Já teve pessoa que recentemente, vamos dizer assim, há menos de 10 anos, que tentou se aproximar de mim e que eu comecei a perceber que a pessoa queria se aproveitar da minha boa vontade e eu simplesmente afastei da minha vida, porque assim, quando a gente chega a um nível de maturidade mais, quando a gente fica mais velho, mais experiente, vamos dizer assim, a gente começa a ver o que realmente funciona pra gente, o que é bom pra gente, do que a gente precisa, e eu tenho certeza de que eu não preciso de uma falsa amizade para alguém ficar me puxando para baixo ou ficar falando frases ou palavras para que me magoem ou que eu me sinta inferior a ninguém. Entendeu? Eu não preciso disso, eu não preciso desse tipo de amizade, não preciso de relacionamentos tóxicos, não preciso disso. E hoje o que eu tenho de amizade é suficiente para mim. Também já uma pessoa que se aproximou de mim, fazendo interrogatórios, querendo saber de tudo, e eu, na boa vontade, falando, eu sou muito assim comunicativa, como eu falei para vocês, adoro conversar, e falando, depois a pessoa começava a usar isso contra mim. Contra mim, no sentido assim, ou tudo que eu falava tentava usar contra mim, tentava também me magoar, tentava me diminuir, e ou também começava a, tipo assim, fazer tipos de perguntas maliciosas partindo daquilo que ouviu de mim, que me perguntou, que me interrogou. E eu comecei a selecionar. Uma coisa que eu ouvi um dia desses, até assistindo um vídeo, até alguém falando assim, aprenda a responder somente aquilo que te perguntaram, não além. Às vezes a pessoa não está interessada em saber além. Ninguém está querendo saber da sua vida. Às vezes, não é que ninguém, né? Ninguém, também estou sendo muito radical. Nem todo mundo que pergunta sobre você é com boa intenção. E às vezes pergunta e você dá o prato completo para ela na mão da pessoa, porque a pessoa está perguntando com má intenção e você, ao invés de responder somente o que foi perguntado, e olhe lá, porque às vezes nem precisa responder o que foi perguntado, dependendo da situação. Você ainda dá um prato cheio de bandeja para pessoa que está com má intenção, né? Então, é importante a gente escolher bem as amizades, porque amizades de verdade, quando você fala algo para a pessoa, por exemplo, eu conquistei o livro X. Poxa, que bacana, né? A pessoa às vezes não conheço, mas acredito que seja interessante e tal. Eu tô dando exemplo de um livro, gente, coisa simples, mas assim, pode ser outras coisas, outras coisas. Que bacana, a pessoa que torce por você, ela vai falar bem. Agora, a pessoa que não torce por você e vê que você conquistou algo, aí fala assim, ué, pra que você conquistou esse livro X? Não serve pra nada, isso aí é uma porcaria. A pessoa começa a julgar e, tipo assim, aquela conquista como se fosse a pior coisa do mundo, né? Mesmo que, assim, por exemplo, quando um amigo meu vem me falar algo, às vezes eu não conheço a situação, ou às vezes eu
já até passei por uma experiência ruim com aquela situação, aí só que eu tento, hoje em dia eu sou também muito sincera, às vezes eu vou falar, jogo tudo. Hoje em dia eu tento até assim filtrar na minha mente antes de falar e falar assim, nossa, mesmo que tenha sido algo que eu já tinha, que eu já tivesse tido uma experiência ruim, eu falaria, né? Nossa, que bacana que você conseguiu, que bom. Se a conversa prolongar, se a pessoa vier me perguntar o que você acha, aí eu vou falar assim, olha, tomara que você tenha sorte, que você conquiste lá o seu objetivo esperado. Quando eu passei por essa experiência, para mim não foi boa, mas cada um tem a sua. Eu até costumo falar isso, cada um tem a sua. Eu tenho a minha experiência, às vezes eu passo pela aquela situação, a mesma pessoa vai passar por aquela situação, mas vai ser de forma diferente, né? Nem todo mundo tem as mesmas habilidades, nem todo mundo tem as mesmas receptividades com certas situações. Alguns lidam melhor com umas coisas e outros com outras. Às vezes o que eu fiz, as formas que eu usei, não me, né, trouxeram sucesso, mas a outra pessoa vai ter sucesso. Então, quando você se depara com alguém logo de cara te jogando um banho de água fria, um balde de água fria, né, perdão, jogando balde de água fria, ou criticando da mesma forma. Tem gente que é tão assim, é tão nítido que fala assim, você fala uma coisa boa e ela já vem ali, não, mas não, isso aqui não. Não, isso é muito ruim. Prefiro tal coisa assim, assim. Ah, o livro X, não, o livro Y é muito melhor. Tipo assim, já desdenhando o que você fez. Então, assim, de cara você vê que esse tipo de pessoa não é uma pessoa confiável para você fazer seus comentários, falar seus planos. Não é uma pessoa confiável para assim, para você contar seus projetos, seus segredos, né, seus objetivos. Não, não é. Você já vai ver que não é uma amizade de verdade, não é. Então, esse tipo de pessoas você deve se afastar. Você tem que se aproximar de pessoas que você pode ver que ela, né, você pode verificar que ela torce pelo seu sucesso, que ela está ali para te ajudar, se for o caso, e se afastar de pessoas que só tudo que você conquista, mesmo vendo que é algo bom, a pessoa vai falar só coisa ruim, só o que é mal. Então, escolha bem suas amizades. Não perca tempo com amizades que não são saudáveis para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que o ser humano é muito complexo, existem pessoas de todo tipo, pessoas muito diferentes, tem pessoas que são muito diferentes, são muito amigas e nem por isso uma torce pelo fracasso da outra, muito pelo contrário, se dão super bem em personalidade diferente muitas das vezes, outros já pensam igual, já é um caminho, já pensam iguais, assim, já é meio caminho andado. Isso é muito legal quando você tem a sorte de encontrar alguém assim, e isso também serve para os relacionamentos, tá, gente? Então, escolha bem suas amizades para você ter por perto pessoas confiáveis. Curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para aquelas pessoas que você considera importantes. Não esqueça de me seguir para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.